A União Europeia está em alerta máximo diante de um novo desafio: a circulação de drones não identificados em áreas estratégicas do continente. E para responder a essa ameaça, já existe uma proposta ousada: a construção de um verdadeiro muro anti-drones para proteger o espaço aéreo europeu. O alerta em solo europeu nesta sexta-feira, o comissário europeu para a defesa, Andrius Kubilius, declarou em entrevista coletiva que a Rússia estaria testando a União Europeia e a OTAN. Segundo ele, a resposta precisa ser firme, unida e imediata. O alerta foi dado após uma série de incidentes preocupantes: drones sobrevoando a maior base militar da Dinamarca e até mesmo aeroportos civis. Esses episódios não são tratados como simples acidentes. Eles são vistos como possíveis provocações e até como ensaios de ataques futuros. Por que isso preocupa tanto? Drones se tornaram, nos últimos anos, uma das armas mais baratas e eficazes em conflitos modernos. São difíceis de detectar, podem carregar cargas explosivas, realizar espionagem e até paralisar estruturas civis, como aeroportos e usinas de energia. Na guerra da Ucrânia, vimos o impacto devastador do uso intensivo dessas aeronaves não tripuladas. Agora, a presença deles em espaço aéreo europeu traz um sinal claro: a fronteira entre guerra e provocação está cada vez mais tênue. A proposta do muro anti-drones, a ideia defendida por Kubilius, é simples de explicar, mas complexa de executar: criar um sistema de defesa aérea integrado em toda a União Europeia, capaz de detectar e neutralizar drones antes que eles representem ameaça. Não se trata de um muro físico de concreto ou aço. O chamado muro antidrones seria formado por radares de última geração, sistemas de interceptação eletrônica, armas de energia dirigida, como lasers, e cooperação em tempo real entre os países do bloco. Em outras palavras, uma muralha invisível, digital e tecnológica, pronta para reagir em segundos. União Europeia e OTAN. No centro da questão, o ponto mais delicado é que a acusação de Kubilius vai direto à Rússia. Segundo ele, os voos de drones fazem parte de uma estratégia de testar os limites da União Europeia e da OTAN. Na prática, isso significa medir até onde vai a paciência do Ocidente. Seriam provocações calculadas, que ainda não justificam uma resposta militar direta, mas que deixam claro o risco de um confronto maior. Esse é o mesmo tipo de tática já usada pela Rússia durante a Guerra Fria. Provocações constantes, para medir o tempo de resposta do inimigo. Impacto para os países europeus. Para países como Dinamarca, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, que estão na linha de frente contra a Rússia, o tema é ainda mais urgente. Esses estados já investem pesadamente em defesa aérea, mas sabem que sozinhos não são capazes de enfrentar a ameaça. Por isso, a ideia de um projeto conjunto, envolvendo todos os países da União Europeia, ganha força. Seria um sistema integrado, semelhante ao que já existe em alguns blocos militares, mas em escala continental. Custos e desafios. Um projeto como esse tem, naturalmente, um custo altíssimo. Estamos falando de bilhões de euros em equipamentos, treinamento e manutenção. Mas líderes europeus já sinalizam que, diante da ameaça russa, o custo de não agir pode ser ainda maior. A guerra na Ucrânia mostrou que drones de baixo custo podem causar prejuízos bilionários a estruturas críticas. Se um ataque desse tipo ocorrer em território europeu, o impacto político e econômico seria gigantesco. Como seria na prática? Especialistas afirmam que o muro anti-drones poderia funcionar em 3 etapas. Primeira, detecção. Radares e sensores, capazes de identificar aeronaves não tripuladas em tempo real. Segunda, neutralização. Eletrônica. Sistemas de interferência que bloqueiam o sinal de controle dos drones. Terceira, interceptação física, uso de lasers, mísseis de curto alcance ou até drones de defesa para derrubar os invasores. Esse sistema exigiria cooperação total entre os países membros, compartilhando informações em tempo real, algo que hoje ainda é limitado.
A leitura política, a Declaração de Cubillos, também tem um claro tom político. Ao afirmar que a Rússia está testando a União Europeia e a OTAN, ele pressiona os países do bloco a se unirem. Não se trata apenas de uma questão militar, mas de mostrar ao mundo que a Europa não está dividida. O recado é direto. Se a Rússia continuar com provocações, encontrará uma resposta conjunta e coordenada. E os Estados Unidos? Como membro central da OTAN, os Estados Unidos observam tudo de perto. Analistas em Washington já veem esse debate como um passo importante para fortalecer a defesa europeia. Ao mesmo tempo, o governo americano sabe que a pressão sobre a Rússia aumenta quando a União Europeia demonstra unidade. Um muro antidrones continental apoiado pela OTAN seria um sinal claro de que o Ocidente está preparado para resistir. Reação da Rússia até agora: Moscou evita comentar diretamente os episódios, mas a retórica russa costuma classificar essas medidas como histeria do Ocidente. Ainda assim, é improvável que a Rússia pare com essas provocações, já que fazem parte de sua estratégia de pressão psicológica e militar. Conclusão: o anúncio feito nesta sexta-feira pelo Comissário Europeu para a Defesa pode marcar um novo capítulo na segurança do continente. A ideia de um muro antidrones não é apenas tecnológica, é também um símbolo político de unidade contra ameaças externas. Resta saber se os países europeus estarão dispostos a investir bilhões em um projeto dessa magnitude. O certo é que a circulação de drones não identificados deixou claro: a Europa está sendo testada e precisa decidir como vai responder. E você, acredita que a União Europeia deve investir nesse muro anti-drones? Ou isso é apenas mais um passo rumo à escalada de tensões com a Rússia? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos desdobramentos.